Deus é especialista para transformar desvios em testemunhos. É isso, gente. Primeiramente, não repare, vou ter que fazer esses vídeos, alguns vídeos com esse rosto inchado por conta de uma reação alérgica no meu olho, por alongamento de cílios. Isso mesmo, gente, por pura vaidade. E eu falo por pura vaidade porque quando a gente não sabe que a gente tem uma alergia e a gente faz é uma coisa, mas quando a gente sabe e teima tentando novamente, é tentar permanecer no erro. E não permaneça no erro da tua vida hoje, assim como eu tentei, né? Mas é isso. Deus, ele é especialista para transformar tudo. Deus é especialista para transformar desvios em testemunhos. Testemunhos de quê, Simone? Testemunhos de uma vida nova, de tudo novo, de tudo completamente diferente. O GPS, quando ele recalcula a rota, ele não te pergunta se ele vai recalcular. Ele simplesmente fala, recalculando a rota. Simplesmente assim. Você está recalculando a rota da tua vida hoje? Foi necessário você passar por alguma coisa aí, assim como eu estou passando aqui, para você recalcular a sua rota, para você fazer algo diferente, ou para você mudar toda a história e toda a jornada? Me diz, você está recalculando a sua rota? Você está fazendo tudo novo? Está fazendo tudo diferente? Você parou hoje para pensar nisso? Essa noite foi uma noite de reflexão para mim. Foi uma noite que eu sentei, depois de ter lido algumas coisas, pensado em milhares de outras coisas, ter vivido outras mil, e eu falei assim, caramba, vou recalcular essa rota. Acho que é melhor para mim recalcular essa rota do que permanecer em algo que não é por aí, né? Porque às vezes a gente quer, mas outra pessoa também não quer. Então às vezes é necessário a gente recalcular a nossa rota, né? Da nossa vida. E qual a rota que você está tentando recalcular? A nossa rota também é assim. Às vezes a gente pode ter confiado em pessoas. Você está confiando em pessoas que não deveriam? Ou confiou em pessoas que não foram suficientes? Me conta. A gente pode ter confiado em pessoas, a gente pode ter feito escolhas erradas, geralmente está junto, né, uma coisa da outra. A gente pode ter perdido tempo, e tempo é algo tão valioso, sabe? Hoje eu vejo que o tempo vale mais do que grana, porque grana a gente consegue fazer, né? Mas o tempo, ele não volta. O tempo é muito único. Quando a gente se doa, a gente se lança, o tempo é algo muito único. Ou a gente pode ter também se afastado dos nossos objetivos, que são coisas que estão correlacionadas. E quando a gente entende que a gente errou num desses pontos, ou todos esses pontos, ou a gente não fez como deveria ter feito, ou fez com pessoas erradas, ou tivemos escolhas erradas, chega um momento que a gente tem que recalcular a rota. Aí a gente fica de bobeira, porque a gente precisa ter um GPS aí, ter um Wi-Fi, ter um Wi-Fi com Deus, né? Não sei. A gente precisa de algo espiritual, algo além, né? Assim como o aplicativo do GPS usa a nossa internet, usa as conexões de satélites para poder recalcular a rota e conhecer todas as rotas, nós, como somos esse pequeno carrinho em movimento, vivendo a nossa jornada pequenininha aqui da Terra, nós precisamos de algo superior também, algo maior, algo além, algo grande. Pode ser o Criador, pode ser a energia, pode ser teu subconsciente, pode ser o teu Deus Todo-Poderoso, pode ser teu Pai, pode ser o que você quiser. Mas existe algo além que nos auxilia nessa recalculagem dessa rota. E aí, bora? Vamos recalcular nossa rota hoje? O que é importante hoje pra gente recalcular nossa rota? O que é importante hoje a gente fazer para que a coisa flua, para que a coisa aconteça do jeito que a gente quer? Às vezes vai acontecer isso, gente. Às vezes vai acontecer da gente pegar o caderno novamente, escrever novamente o nosso quadro dos sonhos, escrever novamente as nossas cartas de agradecimento como se já fosse. Às vezes a gente vai ter que recalcular essa rota. Às vezes a gente vai ter que fazer tudo novamente para poder a gente viver o sobrenatural. Eu estou disposta a viver o sobrenatural hoje. E você está? Eu já estou agradecendo por coisas que, para mim, ainda vão acontecer, mas para mim já existe também. Entende isso? Muito da lei da suposição, eu não estou vendo aqui, mas já existe. Se Deus colocou no meu coração, é porque já acontece, já existe. E o que você está buscando hoje para sua vida? Quais são as rotas que você já recalculou durante anos e anos e você não teve força, não teve energia, não teve coragem, ou não teve a clareza para entender? Eu sempre pedi a Deus oportunidades, sabe?
Depois que eu comecei a entender a minha vida, a minha jornada, quando eu comecei a entender o que eu precisava fazer para melhorar, para agregar, e determinadas situações da minha vida eu falava assim: Senhor, eu só preciso de uma oportunidade. Eu não preciso de 2, 3, 4, 5. Eu preciso de uma, apenas uma. E uma oportunidade pode mudar completamente a nossa vida, sabe? Talvez você precise hoje de uma oportunidade para recalcular a rota. Quando a gente está no caminho, que a gente entra numa rua errada, a gente só precisa de um retorno, uma placa que a gente vê assim escrito retorno, para a gente voltar para o caminho que a gente estava ou para a gente ir para um novo caminho. O que você precisa hoje? Você precisa recalcular a sua rota indo por um outro caminho ou voltando para o caminho que você já estava, entendeu? Tem isso também. Eu não sei como a rota que você quer hoje recalcular. Eu não sei o que você quer recalcular na tua rota hoje, mas você precisa entender. Talvez você nem saiba ainda. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu não quero e eu sei o que eu quero. Eu sei como eu quero tratar e como eu quero ser tratada. Eu sei como eu quero amar e ser amada. Eu sei como eu quero ganhar grana e receber grana. E você? Você quer como? Você quer iniciar como? Eu retomei coisas que eu tinha deixado de lado, como os meus estudos. E eu mudei o meu estudo. Eu estava estudando nutrição, eu joguei fora aquela faculdade, eu cancelei aquilo para fazer terapia, porque eu me identifico mais com a parte da mente, do subconsciente. Eu me identifico muito mais do que com o físico. E você hoje, você se identifica com o quê? Qual a recalculagem de rota que você tem que fazer hoje que às vezes você não está fazendo? Às vezes a gente fica tão preso ao passado, a coisas e pessoas, a situações, que a gente não consegue romper. A gente não consegue estabelecer limites, a gente não consegue determinar prazos, a gente não consegue sair, romper. Tem coisa, gente, que a gente precisa romper. Acabou, acabou. Então acabou. Se acabou, acabou. Não tem como ficar indo lá. Acabou, acabou. Mas a gente fica preso. O nosso subconsciente nos prende aquilo e a gente não rompe. Coisas não acontecem. E a gente acaba voltando para aquela situação. Aí a gente vai culpar o governo, o dinheiro, o emprego, a pessoa. Mas a culpa é nossa. A recalculagem da nossa vida precisa vir através de nós. Senão a gente não vai dar conta. E esse vídeo é uma reflexão minha de coisas que eu tô vivendo e que eu tenho certeza que tá fazendo sentido para você também. Porque eu sempre oro e peço a Deus para que tudo que eu venha falar aqui venha ser direcionado às pessoas certas, que precisam ouvir isso nessa hora. Porque senão não vale a pena eu estar aqui. Porque eu estaria aqui, eu estaria fazendo minhas reflexões, minhas anotações e estaria colapsando as minhas ondas. Mas se eu tô disposta a parar tudo, eu tava lá em cima, eu tô com os olhos inchados, eu tô com dor de cabeça. Se eu determinei parar tudo que eu tava fazendo, eu tava deitada, tava lá com a minha filha vendo filme, e eu lá batendo um papinho com ela e deitada, para descansar minha mente. E eu tô evitando ao máximo tomar remédios, porque eu já tô muito tempo sem ir pra academia, se eu ainda tomar remédio vai ser pior pro meu corpo. E eu tô tentando melhorar, mas se eu parei tudo, comecei a fazer anotações para vir aqui fazer esse vídeo, é porque você também precisa ouvir isso. Você tá aqui para isso. Porque Deus quer falar com você, o universo quer falar com você, o teu subconsciente está procurando algo e encontrou esse vídeo aqui. Então, assim, o que a gente pode fazer hoje para recalcular a nossa rota, para sair realmente desse passado que a gente vive? Tem pessoas que elas vivem para outras, vivem para os filhos, vivem para o passado, vivem para situações passadas que as pessoas nem se importam mais. As pessoas nem pensam nelas, nem estão nem aí para elas. Os filhos crescem. Os filhos nos usam muitas vezes para conseguir o que querem da gente. E às vezes a gente nem nota, porque a gente ama tanto o filho, quer cuidar tão bem, que a gente não nota. E nisso a gente vai se anulando, não vai vivendo, não vai fluindo. E as pessoas que querem realmente estar ali com a gente acaba não vendo também. Isso pode ser real. O que é real para você hoje? O que é real na sua vida? E eu escrevi aqui mais algumas coisas. Isso não significa que a sua rota já acabou, porque não acabou. Tudo isso que você está passando hoje, entenda, não acabou. Sabe aquela música, Sacode a Poeira e dá volta por cima? Eu não sei cantar pagode, mas é um samba, né? Bem antigo. Levanta, sacode a poeira e dê a volta por cima, é algo assim, né? E é bem isso para nossa vida hoje, sabe?
Não fique preso ao erro. Às vezes a gente erra, infelizmente, eu odeio errar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de errar e eu adoro quando as pessoas falam assim, nossa, você tá certo. Eu falo, eu sei. Mas eu não falo eu sei com arrogância, eu falo eu sei brincando, né? Porque eu sei que quando eu costumo falar isso, são para pessoas específicas, então elas sabem o meu jeito. Mas eu costumo falar assim, eu sei, porque geralmente eu procuro pensar tanto em tudo antes. Eu costumo analisar antes tudo, uma coisa que a pessoa faz comigo, uma coisa pequena, às vezes uma vírgula. Eu já analiso tanto o contexto para lá na frente eu não sofrer por aquilo, que eu já sofri tanto, que eu analiso tanto aquela coisa que eu já sei quando vai dar ruim, eu já sei quando é um problema a longo prazo. As coisas sempre dão sinais, e eu vou sempre falar isso. Então, quando eu falo que isso vai acontecer e acontece, geralmente, a grande maioria das vezes acontece, aí as pessoas, nossa, você estava certo. Eu falo, eu sei. É porque eu acho tão claro a gente ver, sabe, que eu sei, fazer o quê? Eu acho que a experiência de vida traz isso pra gente, né? E esse nosso tratamento também do subconsciente, de estar nessa jornada, eu acho que ajuda, auxilia isso pra gente também. Recalcule a rota da sua vida. Recalcule um novo caminho para você transformar a tua vida hoje. E é tão fácil, né? Dói, né? Se fosse no carro, no GPS do carro, a gente ia ficar com raiva, porque aqui no Rio, principalmente, o medo de entrar numa rua errada, de passar por alguma favela, o medo de não conhecer o caminho. Mas quando é a rota da nossa vida, não é de ruas específicas, o processo da jornada, eu gosto, eu curto, porque o novo, eu gosto do novo, eu gosto de desafios, sabe? E eu procuro ver por esse ângulo também, para não me paralisar. Então, viva o novo da sua vida, sabe? Viva a sua jornada, teu crescimento, a tua evolução. E cresça, principalmente. Não volte para as mesmas ruas, os mesmos caminhos, as mesmas rotas, os mesmos percursos. Mude. Você pode mudar por uma pessoa. Você pode mudar por você. Você pode mudar para que pessoas não façam o que estão fazendo contigo. Você pode mudar por várias coisas. Sabe? A gente tem essa possibilidade de mudança. A gente tem isso. Deus é especialista em transformar desvios em testemunhos. Isso é muito real. Eu comecei falando sobre isso no vídeo e eu vejo isso muito real, sabe? Eu vejo situações, pessoas que de um desastre, de coisas horríveis, elas conseguiram ressignificar de uma maneira que hoje elas dão testemunhos para ajudar outras pessoas, que é mais ou menos o que eu faço aqui. E que eu acredito que é o que você faz na sua vida, quando você fala da sua vida para outras pessoas. Você está dando o seu testemunho. Assim como as pessoas deixam aqui, eu sempre peço para vocês deixarem aqui nos comentários o testemunho da vida de vocês, da história de vocês, o que vocês passaram. Porque isso me edifica. Isso edifica também as pessoas que vão ler. Que tem pessoas que veem o vídeo, que às vezes elas nem curtem, mas elas estão ali lendo. Elas querem identificação, elas querem se identificar, elas querem entender que elas estão no mesmo barco. E essa comunidade, que eu falo que aqui nós somos uma comunidade, é exatamente isso. É esse cuidado que a gente precisa ter. Pare de se perguntar, por que eu errei? A gente fica muito preso. Poxa, por que eu errei? Essa noite mesmo eu tava assim, falei, caraca, eu sou uma idiota, que burra que eu sou. Eu estava assim. E olha que eu sempre falo pra gente ter cuidado com o poder da palavra. A gente precisa ter cuidado, estar atento com o que a gente fala ao nosso respeito. Olha as palavras que eu estava lançando pra mim. Olha onde o meu subconsciente estava me levando. Por atitudes que eu tomei, achando que eram boas. Que eu estava fazendo bem, que eu estava sendo boa para pessoas. Sabe? E eu comecei a refletir sobre isso. Mas aí eu entendi que eu não tinha que fazer essa pergunta. Eu tinha que perguntar, o que esse erro está tentando me ensinar? O que o erro de ter ajudado, de ter me entregado, de ter amado, de ter cuidado, o que isso está tentando me ensinar? Que eu tenho que ser como? Que eu tenho que agir como de agora em diante? Que eu preciso fazer de que forma? Eu preciso ressignificar de que maneira? Eu preciso ser mais intensa e continuar nesse caminho? Eu preciso mudar e ter uma outra postura? Eu preciso me fazer entender de alguma outra maneira? Que eu sempre falo que o óbvio precisa ser dito. Talvez eu não tenha feito ou falado da maneira que eu deveria. O que eu preciso fazer de diferente? O que isso está tentando me ensinar hoje para que eu não cometa os mesmos erros? Para que eu não aja assim com as pessoas? Para que eu possa ser melhor?
Porque eu sempre acho que a gente tem que abençoar, ajudar e fazer algo, principalmente quando a gente ama alguém, né? Aí mesmo que a gente vai ter preocupação, cuidado e carinho. Mas o que a gente pode fazer hoje para que a pessoa entenda que ou não é só sobre o dinheiro, ou não é só sobre escolhas, ou não é só sobre perder tempo de estar ali, de ir. Eu não sei. O que a gente aprende hoje com os nossos erros para que a gente faça melhor. Talvez seja a pessoa que não soube entender e não valorizou. Porque eu sempre falo que a gente tem oportunidade. Eu peço a Deus sempre oportunidade. E às vezes a oportunidade passou na vida de alguém, ou na minha, ou de alguma pessoa, ou da sua pessoa, ou da sua vida, e você não aproveitou. E eu aprendo isso o quê? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu tenho que continuar sendo a minha melhor versão. Eu entendo que a pessoa certa, ou a coisa certa, ou a oportunidade ideal, ou a porta de trabalho, ou a casa, o carro, o apartamento, eu não sei o que você quer. Mas o que passou pela sua vida que te ensinou hoje a ser a sua melhor versão. Para não errar, para continuar, para prosseguir, para acertar. Essa é a reflexão. Essa é a grande jornada, é o grande rolê da vida. Eu aprendi sábado que eu não tenho que botar mais alongamento de cílios. Porque é algo que meu corpo não gosta. A vida inteira eu coloquei, eu trabalhava com isso. Então eu pedia minhas funcionárias às vezes para colocar em mim. E eu sempre testava que a gente fala que não é cola, né? Porque a gente cola o cílio no cílio, né? Para alongar, para encher, dar volume. Mas o nome não é cola. Tem um outro nome, agora eu esqueci. Adesivo, a gente fala que é um adesivo, mas é uma cola e são todas, a grande maioria importada. E eu comprava milhares de colas, milhares de adesivos e toda a técnica possível, imaginária, anti-alérgica, anti-isso, anti-aquilo, anti-tudo. E nunca deu certo. Às vezes durava uma semana e começava a dar reação, quando a coisa dava certo. Só que eu fiquei anos sem usar. E eu decidi, minha prima trabalha com isso, eu estive na casa dela, eu falei assim, bota aí em mim, eu vendo o material dela, ela me perguntando, pedindo para tirar dúvidas, e eu ali tirando dúvidas com ela, a gente num ótimo papo, do nada, a gente conversando, minha filha no celular, a gente conversando, eu, bora, vamos botar, vamos testar e tal, então bota nessa técnica e tal, sei que, a gente, altos papos, deitei lá, comecei a fazer, na hora ficou lindo. Cheguei em casa, tinha um pouquinho vermelho. Falei assim, não vai dar nada. Não, vou... Aí eu comecei, a louca, né, do pensamento. Não, vou mentalizar que não vai acontecer nada. Vou fluir, sabe? Mas, gente, tem coisas que o corpo vai rejeitar. Entendeu? Tem coisas que não tem como. Eu aprendi. Eu aprendi o quê? O que eu aprendo tentando? Sabe? O que eu tô aprendendo? Com esse erro que eu tentei. Não dá, Simone, pra você hoje não. Não dá pra você botar alongamento de cílios, a não ser que existe, que venham criar algum tratamento, alguma coisa. Mas pra você hoje não. Fiquei quase uma semana, que hoje é quinta-feira. Tô desde domingo, isso começou, eu botei sábado, domingo já começou da reação. Tô assim, toda inchada. Não gosto nem de mostrar muito, mas olha, hoje tá até bom, sabe? Porque ontem ainda estava horrível. Tô botando gelo direto. Eu aprendi. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que pra mim não. Pra mim hoje não. Aprendi que não dá pra mim, sabe? Que eu não posso. Que eu tenho algo que me tira disso. Dessa vaidade, do ego. Eu não sei o que é, sabe? Mas não. Vou continuar, vou voltar pro meu rímel normal. Que tem que botar todo dia, tem que lavar, tirar. Enfim, vai ser isso. O que tá te ensinando? A vida tá te ensinando o quê? Que você tem que tomar posições com determinadas pessoas e situações, que você tem que se fazer entender quando você quer ajudar com o coração e a pessoa tá achando que é só sobre dinheiro, que não é sobre amor ou verdade ou estar de verdade. Às vezes eu fiquei pensando sobre isso. Eu ajudei uma pessoa e eu ajudei com uma coisa tão boba, sabe, tão pouca, mas pra mim era o que eu podia fazer naquela hora. E eu ajudei com amor, com coração mesmo, sabe? E a pessoa meio que quis devolver de uma forma muito ruim, sem eu ter pedido, sem eu ter falado, sem eu ter tocado. E eu comecei a entender, porque eu sempre tento me colocar no lugar da pessoa. E eu comecei a entender que a vida daquela pessoa é assim, sabe? A vida da pessoa é uma vida de trocas. Ela só pode ser algo se ela der. Eu entendi isso, que
Não é dar por amor. A pessoa só é troca. A vida dela é aquilo. A vida dela, ela está acostumada a receber, a ter que dar, a ter que fazer, a ter que se mostrar fazendo. Esse é o jogo dela, é a vida dela, não é minha. Eu não vejo assim, entendeu? Eu não sou essa pessoa. Então, quando a pessoa vive nessas amarras, deve ser muito difícil. Porque ela deve estar tendo que estar sempre o tempo todo provando, dando. Isso vai ser com os filhos, isso vai ser com a pessoa que ela vai se relacionar, isso vai ser com uma parentela, com a mãe, com o pai, vai ser com a vida dela toda. Imagina como deve ser cansativo ter que provar financeiramente o tempo todo para a pessoa que a pessoa fez ou deixou de fazer ou é alguém por causa da grana. É muito triste, né? E às vezes não. E às vezes tem pessoas que só querem fazer porque ama, porque cuida, porque se importa, porque se preocupa. Mas nem todo mundo pensa assim, porque cada um tem seu universo, sabe? Cada um tem sua vida, cada um tem que estar na sua rota. E a sua rota é a sua. Às vezes você não vai viver a rota do coleguinha, porque você está recalculando a tua rota. E a coleguinha tem que recalcular dele, ou a dela, para poder entender como fazer melhor, né? Então a gente já entendeu que a gente tem que se perguntar: o que esse erro está tentando nos ensinar? O quê? Eu já entendi que eu tenho que ser a minha melhor versão, mas para pessoas que querem a minha melhor versão. Eu não posso impor nada a ninguém, sabe? O importante ao recalcular a rota é notar que ter coragem para recalcular e para ir para um lugar verdadeiramente certo. Quando a gente recalcula a rota, a gente tem que ter essa consciência de ir realmente para o lugar correto, para o lugar certo, para o lugar que a gente merece estar. Tem isso, com coisas e pessoas, né? O destino pode continuar o mesmo, isso também é muito importante. Às vezes a gente quer ir para aquele destino, a gente quer aquele destino, mas o caminho precisa mudar. E o que é o caminho que precisa mudar, Simone? Às vezes é a minha forma de me posicionar, a sua forma de se posicionar, a sua forma de encarar, de ver a situação, a jornada, de entender como fazer, sabe? Às vezes o nosso caminho que tem que mudar é esse. Às vezes a gente precisa entender como fazer, de que maneira fazer para que a gente faça da maneira certa, que a gente venha fazer do jeito certo, que a gente viva da maneira correta, que a gente venha colapsar as nossas ondas, que é trazer a memória que pode nos dar esperança, vivenciando aquilo de maneira real. Às vezes é isso. Recalcular a rota é isso. Recalcule, nem que seja todos os dias a rota da tua vida, mas não deixe se afundar num caminho que você não quer estar, ou num caminho que não vai te fazer bem. Esse é o cuidado que a gente tem que ter com a gente hoje. E eu quero te agradecer por você estar aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, que você possa enviar para um amigo, uma pessoa querida, que possa fazer sentido para ela também. E que a nossa comunidade venha crescer de verdade, que a gente venha ter experiências reais e trocar experiências de verdade. Que eu acho que no final o que vale é isso. Um beijo.